Estadão. Erramos. Michel Bastos e Centurion se desculpam por criticar Osório, o técnico são paulino. E mais uma manchete do Estadão. Na mira, hein? Justiça dos Estados Unidos rastreia pagamentos e já investiga Marco Polo Del Nero, o presidente da CBF. Bem, meus amigos, hoje, terça-feira, o destaque do nosso comentarista Guido Bortolomazzi e, de novo, o técnico Marcelo Fernandes na berlinda, né? É impressionante como que é a vida do treinador Marcelo Fernandes, né? O cara tá sempre numa gangorra. Hora tá aqui, hora tá em cima, depois tá embaixo. Será que ele tem sossego para poder trabalhar, Guido? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que não é só o problema do técnico Marcelo Fernandes, né? É o problema dos treinadores do futebol brasileiro. Nós estamos aí quase na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e nós já tivemos a dispensa aí de praticamente 12 treinadores. E o Marcelo Fernandes fica nessa gangorra porque o Santos, infelizmente, não conseguiu bons resultados nessas últimas partidas e a diretoria também parece que fica naquela de confia, não confia. Quer dizer, tem que tomar uma decisão para deixar todo mundo trabalhar, né? Ou acredita ou não acredita no trabalho do treinador. Vai contratar agora quem para trazer? Será que esse é o problema? Ou será que o problema do Santos é contratação de jogadores? É reforçar o time. Aí depois contrata um Zé Mané qualquer, e aí fala, olha Zé Mané, eu vou te dar 5 jogadores, tá bom? Então antes de contratar o Zé Mané, dá os 5 jogadores para o Marcelo Fernandes. Bom, boa tarde também do nosso comentarista de arbitragem. Já vamos mostrar muitos lances. E o Camilo vai fazer uma análise pra gente. E vamos saber a opinião dele, né? Se houve erro, se houve acerto. Tudo bem, meu amigo Camilo? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Luiz, Gustavo, Éder e a todos que nos prestigiam aí. Um grande abraço. Bom, Luiz Roberto, hoje ele foi... Tá sucinto, sucinto. Boa tarde, o Edson fez uma pergunta e você não respondeu. Cadê a pergunta? Daqui a pouco, a gente vai mostrar as imagens duvidosas. Tá bom. Camilo vai falar muito no programa hoje. Meu caro Luiz Roberto... frio. Meu caro Luiz Roberto, pelo menos um pedido de desculpas, eu acho que é uma atitude de humildade. Não tenha dúvida. Do Michel Bastos, do Centurion. E eu acho que a diretoria do São Paulo falou, meus amigos, não é porque o Osório é um corpo estranho, um colombiano que chegou, os caras estão falando, mira, senhor, que isso, né? Já pensa que é dono do mundo. Então os caras estão dando uma pisada no Osório. E aí a diretoria falou, pô, pega leve, o cara é boa gente. É isso. Boa tarde, meu caro Luiz Roberto. Boa tarde, Edson. Um abraço para quem nos assiste, realmente. Que tempinho é esse, meu caro Edson? Eu vou te falar verdade, uma coisa, hein? Luiz. É verdade. Eu vou te falar uma Fala, querido, o que houve? Eu não seria treinador de futebol. Por quê? Pelo meu tipo de temperamento. Ai, ariano, né? Ariano é Se o cara, eu saco o time. Ó, João, sai. Pedro, entra. Isso. O João olha pra mim e faz assim. Isso na Copa Cabelo. Copa Cabelo. Copa Cabelo. E faz assim. O João tá lá dentro. Eu vou te falar uma coisa. Eu fico mirando ele. Vamos dizer, lá no vestiário nós vamos conversar. Não é. E sabe o que vai acontecer lá no vestiário? Nada. Fala assim pra ele. Parabéns. Aqui mando eu. Tá com dor do pescoço? Mando eu. Tá bom. E se você tiver com um ataque de bichice, vai pra casa, põe a cabeça no travesseiro, toma um banho gelado e volta depois, bem mais tarde, pra treinar. E se abrir a boca, sequer volta pra treinar. Eu não teria estômago pra aguentar essa choradeira de jogador de futebol. Os caras tudo mimadinho. Tem que botar uma mamadeira na boca de cada um. É intocável. Os caras não podem mexer no time, todo mundo reclama. É uma frescura que não tem tamanho. Eu concordo. Por isso eu não sou fresco. É você falando, que frio. Lógico. Que frio. Um homem barbado como você. Uma temperatura mínima. Hoje ele tá danado. Vem de cachecol. É possível, Luiz Roberto. Tu não tem pelo no peito, Luiz Roberto? Bastante. Ô, querido, meu apelido é Tony Ramos, querido. Com certeza. É Tony Ramos. Homem veio Que cachecol? Eu acho que ele olha pra mim. O irmão dele, ele não olha. Aqui, tô aqui. Parecia um menino. Aqui de 15 anos. Jordão, pelo amor de Deus. Para, Guido. Olha o Guido como tá todo trajado hoje. Para com isso. Ué, vamos falar de coisa séria. Vamos falar porque realmente o futebol tá muito nhenhenhen, não sei o quê. Muita Mas parabéns. geladeira. Pelo menos pela atitude, parabéns aí aos jogadores do São Paulo Futebol Clube. Mesmo que seja através da própria diretoria, a diretoria chegou nessa, mas tudo bem. Parabéns aos jogadores de São Paulo. Olha, essa seleção brasileira vai fazer 2 amistosos agora em setembro.
Dia 8 de setembro, a seleção brasileira pega os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. E logo depois, também nos Estados Unidos, o Brasil joga aquele famoso superclássico das Américas contra a Argentina. Dia 11 contra a Argentina e dia 8 contra a seleção americana de futebol. E ontem na reunião da CBF, olha, vamos mudar tudo, treinadores, todo o sistema. Aí convocaram quem? Parreira e Zagallo. Meu Deus do céu, vou embora. Quando é que é o jogo da seleção nos Estados Unidos? 8 de setembro. 8 de setembro? Isso. Que Arapuca, hein, que os caras estão armando. Não quero nem ver. Isso é Arapuca, não é Arapuca? Olha... 8 de setembro, seleção brasileira jogando lá? O que tem? Deixa lá. Será que o Deonero vai? Não, Você claro que não. Claro que não. Mas por isso que eu tô ele falando. Não pode sair, filho. Ele não sai, ninguém tá saindo. Ninguém Nem o Blatter tá saindo da Suíça, pô, tá louco? Já viu o rato sair da... Viu? Agora o Borges, Edson, o grande Borges. O que aconteceu com o Borges, hein? O Borges se recusou a entrar contra o Corinthians e foi punido pela diretoria da Ponte Preta, não foi nem convocado para o jogo do Palmeiras. O Borges, botando manguinhas de fora, não sei o que, arranhando. Será que tem proposta para ele? Será? Você sabe o que ele falou Não pro quer treinador? ficar 7 jogos já atuando? Mas você sabe o que ele falou pro treinador? Contra ele o Corinthians? Falou assim, olha, eu acho melhor você colocar o Rony. O Rony, agora, o esquema tá melhor para ele do que para mim. Ele falou pro treinador, coloca o Rony. Não, eu não. Você vai errar. Coloca o Rony. E aí ele colocou o Rony. Quer dizer, o próprio jogador, que é chamado para entrar no time, naquele momento, faltavam o quê? 6 minutos para acabar o jogo, por aí. Aí ele chega e fala, não. Eu não. Você está errando na substituição. Coloca o Rony. Que é isso? Meu caro Guido Bortolomaz. O jogador de futebol hoje está mandando. O jogador hoje está com a faca e o queijo na mão. Deram asinhas demais para os jogadores. Eles estão mandando no futebol. Daqui a pouco o treinador vai ficar calado no banco e vai sair o camisa 10 capitão falando, não vai entrar isso aí não. Coloca aquele outro ali. Completa aí a sua manchete, Luiz Roberto. Olha, o Guido Bortolomaz está falando aquilo que o Edson falou no início do programa. Mas é normal, viu, torcedor? Fique tranquilo. O Edson já falou sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Se ele fosse treinador, Edson Calegares. Tá vendo que o Guido não ia obedecer. Edson, amanhã, antes dessa notícia, ontem à noite, o Paulo Roberto Falcão fez uma proposta para a equipe do Goiás. Ele quer R$100 mil. O Goiás não aceitou a proposta do Paulo Roberto Falcão e agora o Falcão vai atrás do técnico do Joinville, ex-técnico do Joinville, para dirigir a equipe do Goiás. Mas amanhã será um interino, que nem aqui no Santos, que por enquanto o Marcelo Fernandes é interino. E dia 8 de julho completa-se 12 meses do 7-1 no Mineraço. Tá lembrado, Anderson? 7-1. Há um ano atrás... logo disso? Eu vou fazer o quê? Porque eu estou lembrando que tem aniversário do Saldanha, por isso que eu estou te dando a dica. Aniversário de 7-1 para a seleção da Alemanha. Meu Deus. Aliás, o Clube de Regata Saldanha da Grama está completando 112 anos, hein? Sim, completou domingo, 112 anos. 112 anos. Parabéns a toda a diretoria lá do Saldanha. E o que informa que domingo vai ter um grande festival lá, em homenagem... Quinta, sábado e domingo. Grande quinta. Falou que vinha aqui. Quinta. Sexta, sábado e domingo. Não, quinta. Quinta? Quinta, porque é feriado. Feriado quinta. Feriado quinta, sábado e domingo. Grande Kim falou que não desceu aqui. Manda um beijo pro Calegares, na bochecha direita, vai. Então, Kim, vem dar um beijo nele. Para com isso. Um abraço, meu caro Kim, a todos aí do Saldanha. Parabéns, 112 anos de muita história. Bom, o nosso repórter online, Gustavo Franco. Gustavo, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, amigo telespectador. Interaja conosco, participe da enquete do dia. Nas próximas 3 rodadas, o Santos enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, depois pega o Figueirense na Vila Belmiro no final de semana e em seguida tem um clássico contra o Palmeiras na Arena Palmeiras. Na sua opinião, quantos pontos o Santos faz nas próximas 3 rodadas? Participe da enquete do dia através do site www.baixadoesporte.com.br ou então acesse o Baixado Esporte pelo Facebook. Lá você pode mandar também a sua mensagem de áudio. Então participe, mande a sua opinião, quantos pontos o Santos faz nas próximas 3 rodadas. Eu vou dar meu palpite aqui. Mata o Figueirense aqui na Vila. 3 pontos. Goiás eu estou na dúvida. Empate ou vitória? Se jogasse o Giovani, eu já diria que era vitória barbada. Com toda a dificuldade lá. Acho que perder não perde nunca para o Goiás lá. O máximo que pode acontecer é um empate. 4 pontos. E não perde para o Palmeiras. O mínimo, na minha opinião, o Santos faz 5 pontos. No mínimo, de 9 faz 5 pontos. Se é bom ou não sei. Eu só acho que ele não faz menos do que 5 pontos. Olha, eu quero dar um recado importante. Ontem esteve aqui o Dr. Écio Lescrec. E hoje é o dia do lançamento do livro dele, em 19 horas, lá no Conversa Fiada Bar, na Rua Ceará 68, em Santos, esquina com a Praça Benedito Calixto, em frente à Igreja
Pompeia, tá? Lá estará o nosso Kleber Léo. Kleber Léo já editou 8 livros até agora. E logo, logo vai editar o livro da família Bortolomazzi. As histórias e as viagens de Edson Calegares pelo mundo atrás do Santos Futebol Clube. E ele como treinador. E ele como treinador. Ele como treinador. E o Cabelo faz aniversário em agosto. Em agosto, né? E o que ele pode ganhar em agosto? Ele vai ganhar um kit festa. Não. Dá um close no Camelo. Que Camelo que isso? vai completar 59 anos bem vividos. Não é isso, Camelo? Para com isso. Para. Para com isso. É menos, Que né? idade? Que idade? 51. Quem? Eu Quem? Fala pra mim. Vou Fala fazer, pra cá, 52, câmera. vou fazer 52, mas só ano que Gato vem. pô. esse cara, é louco. A verdade é que ele tá correndo bastante. No campo, ele apita, tá sempre em cima da Correndo, jogada. você viu o Cabelo apitado correndo? Ele corre em linha reta, ele só vai no mesmo caminho A experiência ensina, pô. Eu Ele é o apito, Cabelo das Pedras. eu apito a semana inteira. pô. Então, qual é o Tem dia do 7, seu aniversário, Camelo? Não, tá longe ainda, tá Não, longe. mas quando é que é? Tá em março, só em março. Só. Ah, do ano que vem? É o ano que vem. Ah. Minha filha queria fazer em Porque esse ano setembro. tem março? Mas Em agosto, setembro, setembro tem com certeza a minha filha vai estar participando aí, concorrendo aí ao sorteio aí, em setembro só. Setembro. Em agosto eu vou consultar os amigos aí, com certeza eu vou participar aí do grande concurso aí realizado. Então é o seguinte, você faz aniversário em agosto, ou alguém da família, ou algum amigo, vizinho, participe da promoção. A Deguste, a Doceria Daniele e também o Torre Grill, os 3 restaurantes lá de São Vicente, estão nesta promoção imperdível. Nós vamos sortear 3 telespectadores. Cada um deles ganha um kit festas para 30 pessoas. Esse kit contém um bolo, mais doces e salgados, para 30 pessoas, tá? Então vale a pena, participe. Nós vamos fazer o sorteio no final do mês de julho, e aí no dia do aniversário de cada um, o Igor faz questão de entregar pessoalmente. Quer dizer, você não tem nem o trabalho de buscar o prêmio. Ele vai levar na sua casa ou no local da sua festa. Você tem 2 meios de participar. Mandando por e-mail, através do baixadoesporte.com.br. Coloca tudo completo, viu, gente? Senão, você não tem condições de participar. Nome completo do aniversariante, a data do aniversário, que é o dia que ele vai entregar o prêmio, se for sorteado, um telefone para contato, senão não dá para ligar, o bairro e a cidade que mora, tá bom? E aí é só torcer. Ou, pode colocar o telefone na tela, você não tem computador em casa, ou não sabe manusear, fala, que mexe com isso é meu filho, minha filha e tal. Então ligue para a Doceria Daniele. O telefone está aí na tela. Ligue até 13h e participe. Não precisa ser só o seu aniversário, não. Qualquer integrante da família ou até de um amigo, de um vizinho. O importante é você ligar e participar. Dito isso, uma pausa e a gente volta daqui a pouco na sequência do Baixado Esporte. Até já. Estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixado Esporte. E eu quero colocar mais uma pimentinha, tá? Nessa empada. Muita gente fala da azeitona, vou colocar uma pimentinha na empada para a gente acalorar um pouco o debate aqui. Eu estou achando que já está extrapolando os limites. Toda hora o técnico Marcelo Fernandes na berlinda. Ou você toma uma atitude e fala, Marcelo, não queremos mais, e tira, e vai buscar outro. Ou para desse terror, porque ninguém pode trabalhar em sã consciência de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, sossegada, tendo sempre que mostrar, que provar a cada jogo que é capaz de conduzir o time. Eu não sei como é que é o bastidor interno. Uma vez o Muricy Ramalho falou pro Guido, vocês que cobram o dia a dia do Santos, vocês não conhecem 10% do que acontece aqui dentro. Eu não sei se isso, para muitos, é uma verdade. O repórter pode estar lá todo dia e ficar lá boa parte do período. E o Muricy Ramalho ainda falou isso pro Guido. Vocês não sabem 10%, hein? 10% do que ocorre aqui dentro. Mas agora, Guido, por que tanta pressão no Marcelo Fernandes? Porque acham que ele não tem a capacidade, porque acham que ele é amigo dos jogadores, porque prata da casa nunca tem valor, porque alguma coisa acontece lá dentro que os 10% que a gente não sabe o que acontece, nem 10%, e por isso a gente está falando uma coisa e eles estão vendo outra, mas não querem falar. Enfim, como é que você analisa a situação do técnico Marcelo Fernandes? É muito simples, Edson. É muito mais fácil você demitir o treinador e tirar das suas costas a carga da falta de capacidade de poder dirigir a situação do que você manter o treinador e continuar recebendo
críticas, conselheiro falando no seu ouvido, torcedor gritando no seu ouvido, e você, para se, pelo menos, afastar todos esses problemas, você fala, bom, eu vou demitir o treinador e vou agradar aqueles que estão criticando, e aí contrato outro. Aí se alguém fala, pô, eu fiz o que vocês queriam, vocês não pediram a troca do treinador? Aí, ó, troquei o treinador. Então eu acho que está no momento de se parar e se analisar o trabalho. Eu acho que hoje o mais importante do que está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro é se analisar o momento do futebol brasileiro e a maneira como as equipes estão se comportando nesse campeonato. É um campeonato muito equilibrado. A diferença entre Santos e o primeiro colocado é de apenas 13 pontos. Não é nenhuma coisa astronômica. É lógico que você fala, pô, são 13 pontos, são 4 vitórias que o Santos tem que buscar. Mas num campeonato longo como esse, e nós estamos sentindo essa gangorra de sobe e desce, é time perdendo pontos que você às vezes não imagina, como é o caso do Santos, perdeu pontos na Vila Belmiro que ninguém esperava e acabou perdendo, mas foi por falta de capacidade do time? Não, foi momentos que o time acabou não conseguindo segurar resultados. Agora, isso é problema de quê? De falta de estrutura do time ou falta de jogadores à disposição do treinador? O treinador hoje está com dificuldade de montar o time, em virtude de vários jogadores do departamento médico, jogadores que estão fora do esquema e que foram contratados, e hoje ele está sendo obrigado a utilizar, na maioria, a base que o Santos tem com qualidade, mas com muita juventude na equipe. E isso pesa. Num campeonato tão duro como esse, jogadores que estão subindo agora com 18, 19 anos de idade, já estão carregando esse peso de ter que sair dessa situação incômoda que o Santos se encontra. Então, ao invés de se trocar o treinador, na minha opinião, é pensar em reforçar o time. E chegar para o Marcelo Fernandes e falar, Marcelo, nós vamos continuar trabalhando com você, a gente está vendo a sua capacidade ao lado do Serginho, os dois estão comandando o time, e está aqui, ó, um volante, um zagueiro, mais um atacante, mais um meia, são jogadores que precisam para reforçar. E aí você vê o que acontece com o trabalho do treinador. Porque quem é que você vai trazer hoje e que possa dar resultado a mais do que o próprio Marcelo Fernandes está dando para essa equipe? Eu gostaria de saber, qual é o treinador hoje que você entende que vai falar, não, esse daqui tem uma varinha de mágica que vai bater na cabeça do jogador e falar, plim, a partir de agora o time vai ganhar todas. E outra coisa, né? Está muito claro que a ausência de 2 jogadores no meio campo é que estão pesando na balança. O Santos perdeu numa pancada só, o Alisson, aí foi buscar o Valência, o cara agora fica fora praticamente o campeonato inteiro. Aí utilizou-se do Lucas Otávio, que é o menino da base, dando conta do recado, né? Alguns ainda pejorativamente falam, baixinho, tá, mas o cara joga bola. E perdeu o Renatinho, que é um jogador experiente no meio de campo, que também teve um problema de joelho, e acabou ficando fora de algumas partidas. Então o Santos hoje, além de ter perdido o Robinho, além do Santos ter perdido alguns jogadores importantes, o Santos tem desfalques que são pontos fundamentais da equipe, que é o meio-campo. É o meio-campo que abastece o ataque, é o meio-campo que protege a defesa. Então você tem o artilheiro do campeonato, o Giovani jogando uma bola maravilhosa, o Gabigol agora começando de novo a deslanchar, está mostrando qualidade, né? Desenvoltura com a saída do Robinho, é a vez dele. O Lucas Lima, a gente sabe que é aquele jogador talentoso. A defesa, bem ou mal, uns falam do Werley, que não tem qualidade e tal, mas o Santos tem jogadores lá atrás. Mas precisa reforçar o time, conta. Pode. Precisa. Tem que reforçar. Tem que reforçar. Você tem que trazer um volante experiente, um homem que fica ali na cabeça de área e protege aquela zaga, você entendeu? Tem que ter esses 2 jogadores de meio campo, marcadores, protegendo as laterais. O Santos está tomando muito gol de lateral. A maioria das jogadas que o Santos vem tomando gol está saindo tudo pelas laterais, está sem proteção a lateral do Santos. Então você tem que proteger mais, tem que trazer esse tipo de jogador, entendeu? Que marca forte para dar liberdade para o Lucas Lima jogar, para o Giovani jogar, para o Gabigol jogar, mas tem que ter uma proteção maior ali. Tem que trazer um jogador experiente para o meio campo, para o volante experiente mesmo, e ajudar o Lucas Otávio, porque quem vai crescer com isso é o próprio Lucas Otávio. Vai ter um jogador, ele pode fazer os 2 homens de marcação, de sustentação ali na zaga, e liberar o Lucas Lima, o time fica mais solto, mas você tem aquela proteção, a equipe é equilibrada, entendeu? O que não pode é tomar esses gols de lateral toda hora, as jogadas saindo pela lateral sem proteção nenhuma, entendeu? Esse é o problema que o Santos está vivendo hoje.
Agora, o Guido falou do Marcelo Fernandes, que precisaria de reforços, né? Com essa equipe que está aí, meu caro Camelo e Luiz Roberto, o Doriva e o Dorival Júnior, que são dois nomes que se falam muito na Vila Belmiro. O Doriva está trabalhando pelo Vasco. A dupla caipira, né? E o Dorival Júnior Doriva e Dorival. trabalhou no Doriva Santos saiu fora, e tal. E muita gente fala o seguinte, um desses dois, se vier, resolveria o problema? Qual é a sua opinião, Luiz Roberto? Não, sinceramente, eu gosto do trabalho do Doriva. Mostrou um bom trabalho, o Doriva. É um treinador que pode ser apostado. Fez um grande papel como campeão pela equipe do Ituano. E, de repente, pode ser um treinador interessante. Eu gosto do Doriva. Sinceramente, é um treinador muito interessante. Eu esperava até que o São Paulo desse chance a ele. Ele que foi jogador do São Paulo Futebol Clube. O Doriva é um bom treinador. O Dorival Júnior já passou. Eu acho que não tem nada a ver. A época do Dorival foi outra. Aqueles meninos, etc., todo mundo estourando. Eu acho que o Doriva merecia ser treinador do Santos, dar essa, quem sabe, essa chance para o Qual é a Doriva. diferença do Doriva para o Marcelo Fernandes? Essas perguntas que a gente tem que fazer. Mais experiência. Qual é a experiência em quê? Sim, senhor. Foi campeão paulista. Fez um Marcelo belo Fernandes trabalho. também foi campeão Fez um paulista. belo trabalho no Vasco da Gama. O Marcelo Fernandes Guido. também foi campeão paulista. Pelo amor de Deus. Eu quero saber o seguinte, se você chegar para mim e falar assim, eu vou contratar o São Paulo, que nem já eu falava, vou trazer o São Paulo. Que é uma conversa fiada também. né? É papo furado. O Santos está numa draga financeira, Já e aí tô falando estão disso, contando, claro. o Sampaoli vai trazer o Não, Vinicius. aí Vamos isso com o pé aí. no chão, pô. Aí eu pergunto. Salário atrasado. Você vai chegar com um treinador Cristóvão assim, Borges, que nem falaram. Então, você vai trazer um Cristóvão treinador desse Borges. porte. Olha, eu quero esse treinador. Legal. O treinador vai chegar aqui, faz 1, 2, 3 treinos, aí vai fazer que nem o técnico do São Paulo. Ei, cadê? Não veio jogador? Preciso reforçar o time, amigo. Preciso comprar, tem que ter um zagueiro aqui, mais um volante, mais um lateral experiente. E outra coisa. Aí é moleza. Ganha 2 jogos. Moleza. Ganha 2 jogos. Vão achar, tá vendo? O treinador chegou, mudou tudo tal. Camelo, qual é a sua opinião? Trocaria de treinador, Camelo? Não, eu acho que apesar que já houve uma falha de planejamento desde o Paulistão, porque não só o Paulistão, mas todos os estaduais não são parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Começa por aí. Então o Santos, por ter sido campeão, de repente não se planejou para eventual saída ou permanência do Robinho, porque não era uma certeza até então, tendo em vista o término do seu contrato. E o que aconteceu? O Santos, por ter sido campeão, a diretoria do Santos, achou que com o plantel que cair não cai, a nível de rebaixamento, isso aí pode ficar tranquilo que não corre esse risco. Corre o risco, mas não vai acontecer. Né? Só que o que acontece? Todos os clubes não podem se basear, só ver pelo Vasco da Gama, foi campeão carioca. Onde é que está hoje? Então o campeonato estadual não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Faltou planejamento por parte da direção. E a única coisa que eu acho assim, se tivesse que trocar entre Dorival e Doriva, também ficaria com o Doriva. Só que eu acho que a falha do Marcelo Fernandes, no caso, seria a parte tática. Por quê? Porque você tem que ter alternativas táticas conforme o adversário que você for enfrentar. Não existe isso, um padrão, Barcelona que só joga para ataque. Porque não se compara os times. O Barcelona sim pode falar, não, eu jogo no ataque fora e dentro de casa. Porque lá é composto de uma seleção praticamente. O Barcelona, o Real Madrid. Agora, as outras equipes têm que se adequar de acordo com o adversário, de acordo com o campo. Então, na minha opinião, a falha do Marcelo Fernandes, no caso, até deveria continuar, porque é um bom treinador da Safra Nova, só que seria o quê? Pô, vai jogar fora de casa? Não é receio nenhum você, de repente, colocar maior número de marcadores, não jogar na retranca, mas, pô, por que a obrigação de jogar com 3 atacantes? Joga com 2, coloca mais um no meio de campo para criar dificuldade, para fechar as laterais, dar uma proteção maior ao zagueiro e, de repente, no eventual contra-ataque ou numa situação, ganha o jogo ou, no mínimo, você empata. Porque o Campeonato Brasileiro, o campeão é aquele que somar o maior número de pontos. Não é aquele que jogar mais bonito, que jogar mais para o ataque. Não, é aquele que mantiver a regularidade. E o Marcelo Fernandes, toda a entrevista, ele fala, não, eu não posso mudar o DNA do Santos. Isso não existe. Você tem que jogar de acordo com o seu adversário, com as possibilidades que você tem para oferecer e o que você vai encontrar. Não é demérito nenhum, de repente, você armar uma tática para você se guardar lá atrás e aproveitar o contra-ataque ou as possibilidades que tiver. Contratação. Vamos lá. O Goiás acaba de soltar uma nota aqui, dizendo que tentou o Emerson Maria, ex-treinador da equipe do Joinville, e contratou Julinho Camargo, ex-auxiliar de quem? De Falcão. Foi contratado agora há pouco, desembarca
Ele que estava no futebol gaúcho, no Veranópolis, desembarca amanhã para assistir o jogo do Santos e comanda o Goiás na próxima quinta-feira. Portanto, Julinho Camargo, ex-auxiliar de Falcão, é o novo técnico do Goiás. Bom, eu quero já a opinião do telespectador com o nosso Gustavo Franco, mas eu quero dar um recado aqui da Sky para o meu amigo telespectador. É a melhor TV por assinatura do Brasil. Se você não tiver Sky na sua casa, pense bem. A criançada, as mulheres, os homens, é uma programação completa. Criança adora, tem muito desenho, entretenimento, né? As mulheres com bons filmes, novelas, enfim. Os homens com muito esporte e muito futebol. E agora com Sky, também na internet. A Sky agora tem internet. Ligue 4104-1234. Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Gustavo Franco para Sky, vamos à opinião de alguns internautas. Vamos lá. Val Miguel dos Santos, Lucas Otávio, Daniel Guedes, Gabriel, Caju e Thiago Maia são muito jovens, inexperientes e estão entrando numa fria do brasileiro, que é um campeonato muito difícil. O Santos precisa de jogadores mais experientes, precisa de elenco e não é culpa do Marcelo Fernandes. O Belisário Neto de Milão, na Itália, muito bom dia. Aqui em Milão faz 40 graus. Na minha opinião, o Santos faz 3 pontos, só vence na Vila e olhe lá. O Fabiano Souza de São Vicente, o Santos ganha do Goiás e do Figueirense, mas perde do Palmeiras. Fará 6 pontos, mas para conseguir mais vitórias no Brasileiro precisa de reforços. Bom, essa é a opinião. A opinião do nosso telespectador. Em 9 pontos, ganhar 6? Você vê, a maioria dos internautas, o pessoal que está participando, fica claro, a gente quando fala aqui não é criticar um ou outro, não. A gente está vendo o que está acontecendo com o time do Santos. Né? O Santos está fazendo gols quase em todas as partidas, concorda? Se você tem um time equilibrado, time que está fazendo gols, porque tem times aí que marca que nem uma barbaridade, mas não faz gol em ninguém. Só marca, sabe marcá-la uma loucura. Agora fazer gols não faz. O Santos não. O Santos está fazendo gols em todos os jogos, só que está tomando gols. Né? Não está tendo aquela tranquilidade, aquela proteção para segurar o resultado. E uma coisa que eu venho observando, a maioria dos gols que o Santos vem tomando estão sendo pelas laterais. E principalmente quando há essa inversão, quando você coloca a mudança de lateral, que está jogando na direita, passando para a estrela, no caso esqueci do lateral esquerdo? Não, o Caju. O Daniel Guedes. Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz, você pode reparar que ele é um bom jogador, pelo lado direito ele produz muito, pelo lado esquerdo ele vai ao ataque, mas é falho na marcação. E muitas jogadas que o Santos tomou gol saíram pelo lado esquerdo. Então o que está faltando ali? Uma proteção. Falta essa proteção nas laterais. Isso aí só vai ser conseguido se você trouxer jogadores mais experientes mesmo, para ajudar, entendeu? E aí fortalecer aqueles que estão subindo da base. Mas, outra coisa, o Santos contratou o Chiquinho para ser lateral esquerdo, o cara se machucou. Mas é o que eu estou falando. O Santos teve aí algumas baixas que pesaram na balança. Mas o Chiquinho não é lateral esquerdo. Ele tinha 2 volantes, um era para ter saído, era para ter ido para o Inter de Porto Alegre, que era o Alisson. E o Santos segurou a onda, falou, não vai sair, vai ficar, tal. Conseguiu. Fez um acordo lá com os empresários e manteve o cara aqui. Só que teve um azar, machucou, tá fora do time. Aí fala, então, contratamos o Valência. Não era o sonho dourado do torcedor do Peixe, mas era um jogador experiente, titular da seleção colombiana, jogava pelo Fluminense como titular. Chegou lá na seleção colombiana... Mas então vai ter que contratar outro. Tá fora, entendeu? Então o Santos... Robinho, acabou o contrato, tá indo embora. O Santos perdeu alguns jogadores e não adianta você falar de treinador. O treinador fala, pô, mas se eu tivesse todos esses caras na minha mão e aí a coisa não andasse, ia falar, peraí, é competência. Porque você tem qualidade nas mãos e não está sabendo como aproveitá-la. Não é o caso. Então, vamos dar tempo ao tempo. Olha, espera mais umas 3, 4 rodadas do primeiro turno. O Santos, na hora que ganhar 1 ou 2 partidas seguidas, pode ter certeza, muda completamente. Tá bom, muda isso na 16ª rodada que você está falando. A única coisa é que a gente tem que analisar, e a diretoria deve estar pensando nisso, porque não é só a gente que está enxergando. Mesmo com todos esses jogadores que você falou, que estão no departamento médico e outros que não estão jogando, o Santos precisa reforçar o time. Sim. Tem uma nota aqui, Edson, do Lancinete, eu achei até estranho. O Santos está dispensando um jogador de 19 anos, Claudinho, centroavante, foi camisa 9 na Copa São Paulo e era artilheiro da equipe. Por quê? Estou falando isso. Porque, segundo o balanço financeiro do clube, o Claudinho, atacante, foi dispensado
e não querem renovar com o rapaz, teve um investimento na sua formação entre salários, benefícios e comissões de R$ 429 mil nesse jogador. O Santos dispensou esse menino. E o jogador, Gustavo Henrique, o Santos investiu, segundo esse parecer financeiro, R$ 146 mil. Como é que você dispensa um jogador formado, artilheiro, 19 anos, que custou 429 mil ao clube? Edson, eu não entendo isso. Pode ser que na hora da negociação com o empresário desse menino, o cara botou uma faca no pescoço do Santos e falou, eu quero X para ele ficar aqui. E teve um outro jogador que o Corinthians contratou agora, vacilo da diretoria do departamento amador, que perderam o contrato do jogador porque venceu e esqueceram, não renovaram. E o Corinthians foi lá e pimba, contratou o cara. É o meia esquerda do time do Santos, um dos destaques da equipe do Santos. O garoto é destaque dos juniores do Santos. O Santos perdeu por falta de contrato, perdeu o prazo do contrato. Bom, é o seguinte, antes de uma pausa, vou deixar só no ar uma questão. A CBF puniu o árbitro 2 jogos, por ter expulsado o Geovânio de forma equivocada. Foi um erro técnico, alegou o quadro de árbitros da CBF. 2 foram os principais prejudicados. O jogador, que não atua quarta contra o Goiás amanhã, e o clube, que teve que jogar com 1 a menos contra o Grêmio e acabou sendo derrotado. Porque eu entendo que se o Geovânio tivesse ficado no time, não fosse expulso, o Santos não perderia para o Grêmio nem por um decreto. Nem por um decreto perderia para o Grêmio. Agora, o Santos perdeu o jogador e o jogo. O árbitro fica 2 partidas só na geladeira. E aí eu pergunto, é certo isso? Eu sei que vai dizer, mas é um erro técnico, não pode voltar atrás em nada. Mas não seria o caso de falar, bom, então pelo menos justiça se faça. O Geovânio não vai ser expulso, não vai jogar contra o Goiás. Vai jogar contra o Goiás. Porque o Santos não pode ser punido 3 vezes. Primeiro, o erro da própria expulsão, a derrota em função da perda de um jogador ter atuado contra o Grêmio com 1 a menos e ainda não poder o cara utilizar o jogador na partida contra o Goiás. Foram 3 prejuízos que o clube levou. É assunto para o Camelo daqui a pouquinho, que é o craque da arbitragem e vai falar com a gente sobre esse assunto e outros também. Mas agora, eu sei que o Camelo, quando vem para cá, olha ali no combustível do carro e fala, tá na hora de abastecer. E ele para, como sempre, lá no Posto Village, que é o mais tradicional de São Vicente, e vai abastecer sempre com qualidade, porque ele sabe que o combustível do Posto Village tem credibilidade. É combustível de muita qualidade e com preços, muitas vezes, imperdíveis. Quando tem promoção, seja no etanol ou na gasolina, você não pode perder a oportunidade. Pare no Posto Village, Bandeira Ipiranga. Fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente. Posto Village. Uma pausa e a gente volta daqui a pouco. Até já. Ar-condicionado e direção hidráulica. São 2 assuntos que, se houver um problema no seu carro, meu amigo, não coloque na mão de qualquer um. Leve numa empresa especializada. Ar-condicionado automotivo e direção hidráulica, tanto para carro nacional como para carro importado, você tem que levar o seu carro na Friocar. Essa empresa é referência na Baixada. São 11 anos no mercado com uma equipe altamente treinada. Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica, tem 2 lojas, hein? Para você que mora em Praia Grande, por exemplo, tem uma loja ali na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina. E tem outra loja em São Vicente, ali na Rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz. Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Olha, eu vou colocar o lance do Geovânio, porque ontem, ao término do programa, muita gente ligou para cá, dizendo que o jogador só poderia entrar em campo com a bola parada. Eu vou repetir o lance do Geovânio, e o Camilo, como é árbitro há muitos anos, vai tirar essa dúvida.
Você quando apita, você autoriza quem tá fora a entrar com bola rolando ou você espera a bola parar, meu caro Camelo? Eu quero só pedir a permissão aí de separar esse lance em 2 momentos. Porque a televisão flagra, mostra claramente o árbitro erguendo o braço, só que não deixa caracterizado 100% se quando ele levanta o braço, ele faz o gesto de parar, né, levantar a mão, espalmar a mão, como se estivesse aguardando um sinal de espere, ou se realmente ele faz o gesto chamando o jogador, ou seja, se ele fizer o gesto chamando, automaticamente ele está autorizando a entrada do Giovani, do jogador no caso. Lá. Então, mostra o braço erguido. Então, o que acontece? Eu vou explicar as 2 situações. Se ele, ao erguer o braço e parar, não fizer nenhum movimento, ele está dando um sinal como se fosse no trânsito, como a polícia militar atua, o sinal de parar de permanecer onde o jogador está. Tá? Ele não poderia ter entrado. Se houve uma confusão, uma má interpretação por parte do Giovani ou de quem estava do lado dele e ele entrou, o árbitro agiu certo. Tem que ser punido com o cartão amarelo. Agora vamos imaginar, porque aí não mostra claramente qual foi o gesto que ele fez. Digamos que realmente ele ergueu o braço, como ele ergue o braço, e dá o sinal característico para o Giovani, autorizando ele a entrar. Aí ele cometeu uma falha e talvez por isso ele tenha mentido em falar que não autorizou o Giovani. Porque qual é a orientação? O árbitro ele tem que estar ligado sempre na bola, independente de quem está lá fora, se vai entrar ou não. Que é o que tem que acontecer. Então, se ele vai autorizar a entrada do jogador, porque ele pode fazer isso com a bola rolando, só que a orientação qual é? Que ele faça isso quando a bola estiver em movimento do lado oposto a quem vai entrar no campo. Por quê? Porque não pode ter interferência do jogador que está fora da partida, está fora do campo, na jogada. Ele não pode já entrar de imediato interferindo na jogada, ou a favor ou contra o adversário. Então, o que acontece? Se ele percebeu que ele autorizou e autorizou no momento errado, e para corrigir isso, ele errou 2 vezes. Porque ele teria sido muito mais elegante da parte dele, muito mais humilde, ele falar que autorizou a entrada do jogador, só que ele teria que bater no peito e assumir. Eu autorizei você a entrar, só que eu autorizei no momento errado. Dá a bola ao chão, bola ao alto, assume o erro. O Santos ia reclamar porque era um lance de perigo de gol, né? Talvez poderia ter saído o gol ou o lance perigoso, mas ele assumiria e mostraria que a falha dele. Então é aqueles 2 critérios. Infelizmente não podemos julgar os 100% dele. Você quer ver o negócio que eu acho que aconteceu também aí, Camelo? Vê no lance, quando ele manda o jogador entrar... Ele está virado, ele não está Não, Já a vi bola... se é o final é esse que você Não fez sei, agora. ele levantou, no momento que ele levantou a mão... Que o só cabelo coloca esticou. de novo lá pra gente. Quando ele levanta a mão, a bola tá do outro lado. A bola está com o zagueiro, não, a bola está com o zagueiro central. Então, lá do outro lado. Quer dizer, eu acho que ele pensou o seguinte, o jogador do Grêmio não vai tocar essa bola pra lateral. Porque ele pensou outra coisa, ele falou ali, a bola não tá por ali, o garoto vai entrar lá, não vai ter problema nenhum. Só que na hora que ele permite que ele entre, o zagueiro toca essa bola em cima do lateral do Grêmio. E aí o Giovani entra e toma a bola do zagueiro. Entendeu? Então aí ele para o jogo, como dizer, epa, ele entrou no momento que não devia. Mas a culpa foi dele, do árbitro mesmo. Mas é o que eu falei. Olha lá, olha onde que estava a bola, tá vendo? Então, a bola tá lá do outro lado. Não, a bola tá indo pro zagueiro. Do outro A lado. bola tá no do outro zagueiro lado. ali, ó. A bola tá no zagueiro. Mas, ô Guido, A bola tá no zagueiro lá. Tá lá no zagueiro, ó lá. Do lado que você tá vendo aí, Guido, tem aquela bola que... A bola tá no zagueiro ali, ó. Tá o zagueiro ali bem pertinho Não, da volta bola. antes A quando ele bola começa está a fazer... no zagueiro, Quando no ele zagueiro. começa a fazer sinal, olha onde que a bola tá lá, olha onde que ele tá o árbitro aqui, tá vendo? Ele tá Olha, tocando a Olha a bola, Guilherme. a bola já tá com o zagueiro. Era, Ó. tá Olha a com- bola com o zagueiro lá. Calma, meu Jesusinho, deixa eu falar. Quando o árbitro dá o sinal para entrar, o zagueiro tá olhando de frente pro gol do Santos, com a bola dominada. Onde, filho? Ele vira o corpo, filho. Olha lá. Ô, Edson, eu tô vendo errado? Tá cego. Dá vontade de levantar Volta, aqui? volta de novo, a imagem volta aí, de novo. Guilherme. Volta Pra ele de novo. ver. Ele tá Volta, cego, Guilherme. volta de novo, para, vai lá pra você ver. Vai lá perto. Eu vou lá perto Volta mesmo. Volta de novo a imagem. Mas qual Aonde é você a quer bola que chegar? tá vendo? Volta de novo. Aonde é que você quer chegar? Que o árbitro mandou ele entrar porque o zagueiro tá olhando pra frente do gol do Santos. E ele tá vendo que a bola não vai chegar naquela lateral. Olha agora. Olha lá. Para o Devagar, lance. vai devagar. Para o lance. Vai para devagar. Para o lance. Aonde Ele tá o levantou zagueiro a com a mão. Ele bola? levantou a mão. Ô, meu Jesusinho, dá pra parar o lance lá atrás? Tá bom.
Aí, para o lance, olha que tá a bola. Mostra a bola lá, vai lá, Luiz Roberto. Então, Olha, chega. a bola tá vai lá, Luiz mas a bola Roberto. tá ali, presta atenção. Vai lá, ele vai fazer. aponta pra mim com o dedo onde tá a bola. Ele vai atrasar. Ele levanta a mão. Então, Agora que ele levanta a Aonde mão. tá a bola? No zagueiro. Ele só O zagueiro levanta. tá de frente pro gol do Santos. Então, o ele vai lateral tá tocar. aqui embaixo. Mas ele vai Quando tocar. ele faz pro cara entrar, o lateral tá aqui embaixo. Aí o zagueiro vira O cara o pode corpo fazer a e jogada. vira a bola pra lateral. Sim. Então o árbitro errou. Porque ele falou, burrada que eu fiz pra mandar o cara entrar. No momento que ele não esperava que o Mas eu zagueiro ia acabei virar de o falar jogo. isso, Guido. Mas o Camilo acabou de falar isso. Acabei de explicar Pelo com amor de calma, Deus. pô. Eu acabei de explicar com calma. Se o zagueiro tivesse jogado a bola pro lado esquerdo, Não acontecia nada. ele não seria expulso. Pronto, Continuaria é isso aí. fazendo Então, pronto, normalmente. lá do contrário. É isso aí mesmo. Cabeça. Ó, Mas foi o que eu acabei de jogos explicar. gancho. 2 jogos de gancho. Ah, mas Tomou o árbitro. 2 já? 2 jogos. Ah, essa de hoje, da rodada de amanhã antes, ele já não estava na escala. Então. Porque foi semana passada essa escala. Cumpre Então ele agora. vai ficar domingo Isso. e na a outra, próxima na outra quarta-feira. Aí rodada. sim. Com essa Então, aqui a escala. agora, ficariam 3 rodadas sem jogar, É. mas a punição dele É é de pouco. apenas 2 rodadas. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausinha, a gente volta daqui a pouco para outros temas importantes do Baixada Esporte. Até já. Volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Gente, Jabaquara e Portuguesa Santista estão disputando um campeonato em que, para muitos, antes de começar, tínhamos a Portuguesa como quase certa ficar entre os 4 primeiros. Não saberíamos se em quarto, terceiro, segundo ou primeiro colocado. Mas a tendência, pelo investimento feito, é que a Portuguesa ficaria em primeiro. Não importa se ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. O importante é seguir adiante na competição. Já o Jabaquara, que o Axel esteve aqui, logo quando assumiu o comando no Jabaquara, aliás, ele esteve aqui antes, quando ele saiu da seleção brasileira, que ele comandava a seleção sub-15 lá. Quando ele saiu, veio aqui no programa. Na semana foi contratado pelo Jabaquara. O Jabaquara estava montando a equipe ainda às portas do campeonato. Sem dinheiro, sem muita estrutura, embora tenha um parceiro lá. Moral da história. Hoje o Jabaquara é vice-líder do grupo. E a Portuguesa está fora do G4. Claro que isso pode ser temporário, a Portuguesa tem um grande time e fatalmente ganhando 1 ou 2 jogos seguidos, ela vai chegar e pontuar e encostar nos líderes da competição. Mas a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: aonde entra o trabalho do treinador? Porque a Portuguesa já está com o segundo treinador durante o campeonato. E o Jabaquara está com o Axel, pianinho, devagarinho, comendo pelas beiradas, está levando. Eu e o Guido tivemos a oportunidade de ver na Caneleira um treino tático, técnico que o Axel comandava. E Guido, ele está muito bem. Eu acho que ele trouxe uma bagagem que ele teve na própria seleção, além de ter sido um ex-jogador que atuou no Santos, no São Paulo, o Axel também jogou na seleção brasileira, trabalhou com diversos treinadores e com tudo aquilo que ele assimilou de outros treinadores enquanto era jogador, mais o que ele próprio fala, bom, isso aqui eu vou colocar em prática, que eu acho que os treinadores não faziam, eu acho que o trabalho está indo realmente de vento em popa. Apesar do time ser um time modesto, financeiramente, é um time de poucos recursos, Guido. Mas o que a gente tem que analisar essa divisão é uma divisão complicada mesmo, né? Porque o Jabaquara montou sua equipe humildemente com jogadores que subiram do sub-17, sub-18, fizeram a campanha com o próprio Axel. Vários jogadores participaram do campeonato juniores e hoje fazem parte desse grupo. O Axel pegou e conseguiu montar um esquema tático, conseguiu dar liga a esse time e a equipe joga com muita humildade. É um time muito unido, é uma equipe que você vê que todo mundo ali se respeita, é uma equipe que não tem nenhum medalhão, é um time que é muito bem estruturado administrativamente, porque o Axel faz com que os jogadores entendam que ali o momento é do Jabaquara subir e buscar a sua classificação com humildade, né? Ele troca jogador, põe titular, tira titular, ninguém reclama, todo mundo joga, todo mundo sabe da sua responsabilidade. A Portuguesa começou a montar o time dela e começou a trazer jogadores tarimbados, né? Você tem aí o Serginho, o jogador tarimbado, você tem o Ricardinho, você tem o próprio centroavante, né? O Rodrigão, que é um jogador tarimbado, trouxe outros jogadores aí, o Fabiano,